palmas bem grande, bem grande, bem grande. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente está numa nova série de palavras, né? Na semana passada a gente iniciou. Quem sabe aí na ponta da língua? Isso. Fala mais alto aí, gente. Vamos lá. Isso. Decidindo destinos. E o Arena Jovem, ele é um lugar de decidir destinos, amém? Aqui vidas são transformadas, famílias são curadas, pessoas são libertas. Esse é o ambiente que você vai decidir o seu destino. Solta o vídeo aí para nós, Dudu, da palavra. Amém, amém. Hoje o tema da nossa palavra é decidindo pelo Espírito. Deixa eu me localizar aqui. Decidida pelo Espírito. Meus queridos, para quem não me conhece, eu sou o Emerson, sou líder da equipe Escolhidos, junto com a minha esposa. Amém. Eu falei com ele que se eles não gritassem, não ia jantar hoje. Amém. Hoje eu quero trazer para vocês essa palavra. Como eu disse, a gente começou numa nova série de palavras agora, decidindo destinos. Mas decidir destinos não é nada novo para o Arena. A gente teve há algumas semanas aí a nossa conferência Arena Jovem. Quem estava aqui? Amém, amém. E a gente comemorou 20 anos de Arena Jovem. Amém? Tem gente que está chegando agora, tem gente que já está antes dos 20, não é o meu caso, tá? Tem gente que começou junto com os 20. Mas decidir destinos não é uma coisa nova para a Arena Jovem. Na semana passada, a gente falou sobre algumas coisas. O William trouxe uma palavra de Deus para nós. E uma das coisas que a gente falou foi que a decisão pelo nosso destino, ela é nossa. É você que decide pelo seu destino. As escolhas que você toma, né? Na verdade, desde muito jovem, muito novo, a gente já tem algumas escolhas, né? Para
para fazer. Quando a gente é pequeno, eu me lembro quando eu era pequeno, porque não faz muito tempo. Não faz mesmo não, irmão. Tá. Que as pessoas me perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Aí já tem gente respondendo, advogado, polícia, grande. Carol está no processo ainda, né, Carol? E desde muito cedo a gente tem que tomar decisões na nossa vida. E assim como o William disse na semana passada, essa é uma decisão que é nossa, não é? Essa é uma decisão que somente você pode tomar por si próprio. A sua profissão, com quem você vai casar. Por isso, solteiros aí, escolhe direitinho, viu? Não apressa não as coisas. Casamento é muito bom. Cadê os casados? Isso. Ixi, esses casados. Mas é bom, tá, gente? Pode casar, que casar é bom. E uma das decisões que a gente deve tomar é decidir, assim como o vídeo ali mostrou, pelo caminho do Espírito e pelo caminho da carne. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele é o único que é capaz de mudar a nossa história. É o único capaz de mudar toda a nossa vida. A gente nesse tempo de arena, nesse tempo de Sara Nossa Terra, a gente já viu muitas pessoas chegarem com a vida totalmente destruída. E o Espírito Santo encher o coração da pessoa, a pessoa aceitar Jesus Cristo, a pessoa ser cheia do Espírito Santo e ter a vida totalmente transformada. E não só a vida da pessoa, a vida de todos aqueles que convivem com a pessoa. Aqui, se eu pedir para levantar as mãos, tem vários exemplos disso, né? De pessoas que chegaram aqui com zero perspectiva de vida, mas que decidiram pelo Espírito e tiveram a vida transformada. Amém? Não dorme não, gente, fica acordado aí. A maior decisão da nossa vida é a decisão por Deus. Apesar de terem muitas decisões que a gente toma na nossa vida, e eu já disse muito isso, e para algumas coisas ainda fazem sentido, toda vez que a gente decide por alguma coisa, a gente está perdendo. Pensa comigo. Você chega lá na loja para comprar o seu celular lá, seu celular novo. Aí tem lá o iPhone, tá em qual número já? Já está no 14, nossa, isso todo mundo sabe, né? Aí você tem, aí agora fala aí os times Samsung, o último aí da Samsung, qual que é? S23. Aí você tem lá entre o iPhone 14, que tem as suas qualidades, e entre o Samsung S23, para poder escolher. A galera que quer qualidade de imagem, tudo vai escolher lá o... Xiaomi, né? Xiaomi também é bom. Não me julguem, tá, gente? Eu estou dando um exemplo aqui. Vai escolher lá o iPhone. Ah, eu quero mais resistência, né? Agora a pessoa que quer mais qualidade de bateria, um exemplo, ela vai escolher o Samsung. Pelo menos eu imagino que seja assim. Mas você concorda comigo que se a pessoa, ela tinha essas duas opções, ela escolheu o Samsung, ela perdeu aquilo que tinha de bom no iPhone. E vice-versa também. Se ela escolheu o iPhone, ela perdeu aquilo que tinha de bom no Samsung. Então a gente pode dizer que toda escolha que a gente faz, esse tipo de escolha, ela gera uma perda. Ou você escolhe por um e abre mão dos benefícios do outro, você está tecnicamente perdendo.
daquele lado. Mas com Deus, querido, é diferente. Toda vez que a gente escolhe Deus, toda vez que a gente escolhe o Espírito Santo, toda vez que a gente escolhe ser cheio do Espírito Santo, a gente não tem perda. A gente não tem nada a perder. Porque, como eu disse, o Espírito Santo é o único capaz de transformar a nossa vida, de transformar a nossa história. Tudo aquilo que a gente vive no mundo, que a gente escolhe também viver no mundo, muitas dessas coisas elas duram pouco tempo. A bebida dura somente até o efeito da bebida acabar, né? A droga dura somente até o efeito. E depois que aquele efeito acaba, vem um vazio no nosso coração. Mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, esse vazio ele nunca acontece. Porque o Espírito Santo ele preenche todo o vazio que tem no nosso coração. Amém? Vocês estão aqui comigo? Estão me entendendo? Amém. Então por isso que a maior decisão da nossa vida é decidir por Deus. Quando a gente acorda de manhã, a gente já começa decidindo. A gente decide se a gente vai para a escola, para quem estuda. Apesar de que escola é meio embaçado, né? Às vezes a mãe da gente não deixa a gente escolher muito, né? Essas coisas. Esse exemplo não foi bom, não. Mas a gente escolhe se vai tomar café ou não. Se vai escovar os dentes ou não. Escovar os dentes todo mundo escova, né? De manhã quando acorda. Às vezes. Se a gente vai usar uma roupa ou outra, a gente já acorda escolhendo. A gente já acorda decidindo. A gente escolhe com quem que a gente vai se relacionar. E a verdade é que somente, igual eu disse, somente uma decisão que a gente toma na nossa vida que vai alterar todo o nosso destino. E aqui quando a gente está falando de destino, é tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente almeja, os nossos sonhos, os nossos alvos. Aqui quando eu falei do emprego aqui, teve gente que falou que quer ser advogado, teve gente que falou que quer ser médico, teve gente que não falou nada porque está decidindo e está tudo bem. Mas a gente sempre toma decisões. E essas decisões, elas também alteram o sentido da nossa vida e altera a nossa caminhada. A pessoa que quer decidir, por exemplo, ser advogado, ela tem que ter algumas aptidões. Tem que gostar de ler bastante, né? Tem que ter um raciocínio bom. A pessoa que quer ser médica, ela tem que estudar bastante, ela tem que gostar de sangue. Esses dias, queridos, eu ouvi uma pessoa falando assim, não, meu sonho é ser médico. Aí, muitos de vocês não sabem, mas eu fiz uma cirurgia recente nas costas. Aí ela me perguntando sobre a cirurgia e tal, eu peguei e falei. Aí eu peguei e falei assim, você quer ver a cicatriz? Ela, Deus que me livre. E quer ser médica, então não encaixa muito essas coisas, né? Quando eu comecei a namorar com a Stephanie, eu tive que ser trabalhado, viu, queridos? Assim, porque ela chegava lá em casa, pegou e falou assim, nossa, chegou um rapaz lá no hospital com um espeto nas costas, enfincado. E ela falava com o olho tão brilhando, assim diz. Eu falei para você, essa mulher não é crente de jeito nenhum. Você não é crente nem... Mas é assim, gente, que funciona a nossa vida. Quem quer ser um grande administrador, quem quer ser um empresário, não pode ter preguiça, tem que trabalhar bastante. E o que eu quero dizer com isso? Que toda decisão que a gente toma, por mínima que seja, ela altera o nosso destino. Mas quando a gente decide por Deus, e quando a gente anda no centro da vontade de Deus,
as nossas decisões, elas nascem primeiro no coração de Deus. Então lembra lá que eu falei? Que toda vez que a gente decide por Deus, a gente não tem perda, porque tudo aquilo que é de bom, que é perfeito, que é agradável, e que preenche o vazio do nosso coração, o Espírito Santo de Deus traz. Então toda decisão que a gente vai tomar, quando a gente coloca em primeiro lugar a presença de Deus, quando a gente pede direcionamento a Deus, essa decisão ela não tem perda. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e é agradável. Então não tem perca quando a gente escolhe por Deus, amém? Vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Próximo. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Pode dar um glória a Deus por essa palavra? Versículo 27 fala ali, porei o meu espírito em vocês. Quando Jesus morreu, uma das preocupações dos discípulos de Jesus é, e agora? O que eu vou fazer? E alguns deles, nesse período aí de 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus, até voltaram a fazer aquilo que faziam antes de conhecer a Cristo. Alguns voltaram a ser pescadores, voltaram a fazer porque para eles ali tinha acabado. Pessoal, o meu líder morreu, meu mestre morreu, e agora? O que eu vou fazer? Mas quando Jesus ressuscitou, eu fico imaginando assim a situação de Jesus chegando para os discípulos. E sabe assim quando a gente perde alguma coisa, quando a gente perde assim uma nota de 200? Isso. Já percebi que chamar a atenção de vocês, dinheiro e celular é uma boa. Quando perdeu uma nota de 200, assim, e a gente fica triste, tudo. Aí depois você vai lá no travesseiro, lá, um lugar muito ruim de perder dinheiro, né? E levanta o travesseiro, a nota de 200 está lá. Né? Como é que fica o nosso coração? Porque a gente encontrou aquilo que estava perdido. E eu fico imaginando o coração dos discípulos, no momento que Jesus chegou. E falou assim, meu mestre voltou, agora está tudo certo. Aí Jesus pega e fala com eles, pega e fala assim, eu vou voltar para o Pai. Eu vou preparar lugar para vocês, lá, e vocês vão para pregar o Evangelho, vão para falar das boas novas, e eu estou voltando para minha casa. Fica parecendo que eles acharam a nota de 200 e perderam de novo. Mas Jesus disse para eles, falou assim, mas eu vou deixar o Espírito Santo, que vai ser o Consolador, e Ele vai estar com vocês, e vai acompanhar vocês até o fim dos séculos. Então, meu querido, mesmo que você, que já recebeu Jesus, que já recebeu o Espírito Santo, que já teve a experiência do Revisão de Vidas, você estiver achando que está passando por uma situação sozinha, que está passando por uma fase da sua vida sozinho, você não está. Porque uma vez que a gente recebe o Espírito Santo, Ele faz morada no nosso coração. E a gente não anda mais sozinho. Olha que coisa bacana. A gente anda, se a gente precisar tomar decisões, a gente pede o Espírito Santo, e o Espírito Santo ilumina o nosso caminho.
E às vezes essas decisões, elas não são muito da forma que a gente quer, né? Às vezes essas decisões, elas são da forma que Deus quer. O Bispo Divino trouxe uma palavra na conferência, que ele falou sobre a vontade de Deus, que os planos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Tudo aquilo que Deus faz pela nossa vida é muito melhor do que aquilo que a gente imagina, do que a gente pensou para nós. E por isso que decidir pelo Espírito Santo é a melhor escolha que você pode tomar. Porque a gente ganha um conselheiro que nos dá sabedoria para decidir. E com ele podemos andar sobre a verdade e não tomar decisões pautadas nos enganos do mundo. O controle da sua vida, querido, ele está nas suas mãos. O controle de mudar um canal, de seguir por um lado, de seguir para o outro, ele está nas suas mãos. A decisão por escolher pelo Espírito Santo, ela é sua. A decisão por escolher a Deus, ela é sua. Vamos abrir lá em João, capítulo 14. E a gente vai ler do versículo 16 ao versículo 19, que fala exatamente isso que eu falei sobre Jesus. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. 17. O Espírito da verdade, o mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Próximo. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E o último versículo, 19. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Lembra que eu disse lá no início, que tem muitas decisões que a gente toma no mundo, que elas trazem uma sensação de preenchimento que é momentâneo? O porquê que essas pessoas decidem fazer isso? Por que às vezes você que veio aqui, está aqui hoje pela primeira vez, decide fazer isso? Porque ainda não foi levado a você a palavra de Deus, e por isso que você está aqui nesse arena. Eu disse no início que você é resposta de oração. E eu não falo isso só da boca para fora. O ano passado a gente orou por vários meses pela sua vida. E a gente continua orando pela sua vida. Olha aí para essa pessoa que te convidou. Aí. Se ela está aí perto de você. Isso. Olha bem no olho dela. Aí. Se você está aqui há mais tempo também, e a pessoa que te convidou está aqui, dá uma buscada aí, dá uma procurada, se ela está aí. Essa pessoa, querido, é uma das pessoas assim que mais te ama nessa terra. É uma das pessoas que mais quer o seu bem. Sabe por quê? Porque ela experimentou algo muito bom aqui no Arena Jovem, lá no Revisão de Vidas. Ela experimentou uma coisa muito boa, que preencheu o vazio do coração dela. Só que esse preenchimento, ele é tão grande, mas ele é tão grande, que ela não se conteve em ficar com aquilo só para ela. E por isso ela te convidou para estar aqui. Porque ela quer assim que esse mesmo preenchimento que ela teve, essa mesma decisão que ela tomou lá atrás, que decidiu o destino dela, que você tome também. E por isso que essa pessoa é uma das pessoas que mais te ama. Jesus, ele nos deixou uma mensagem para nós e para os seus discípulos. E para quando nós
decidimos andar com Ele, que a gente possa seguir o nosso chamado, a gente possa seguir o nosso propósito. Quando Jesus vive em nós, através do seu Espírito, também passamos a ter vida nele. E é muito comum a gente escutar as pessoas falar assim, mas a minha vida não tem mais sentido. Meu namorado me largou, minha namorada. Ou, se eu não arrumo uma namorada, não arrumo um namorado. Eu queria fazer aquilo, mas a minha mãe não deixou. Eu queria faltar de aula essa semana, com essa chuvinha. E aqui a gente aprende que essas coisas elas são passageiras. Essas decisões que a gente toma, ela passa. A gente cantou aqui, agora a última canção, e daqui a 1 milhão de anos. Acho difícil alguém aqui chegar em 1 milhão de anos, né? Aqui vivendo aqui na Terra. Porque tudo essas coisas passam. A vida passa. A nossa casa passa. O nosso carro, a nossa profissão. Mas a glória de Deus, ela não passa, querido. A glória de Deus, ela é eterna no nosso coração. A glória de Deus, até quando a gente acha que não faz mais sentido, ou até depois que a gente morrer, a gente ainda vai viver a glória de Deus. Amém? E a decisão pelo Espírito Santo, querido, mais uma vez, é uma decisão sua. E eu tenho algumas coisas aqui para te falar. O que na verdade a gente tem por decidir pelo Espírito? A gente leu aqui que a gente tem primeiramente um conselheiro. Vamos lá abrir João 16. A gente vai ler o versículo 7 e 8. Cadê a galera do Instituto de Vencedores aí? Isso. Ajuda aí quem está do lado aí a abrir, viu, gente? O pessoal do Instituto de Vencedores pode ter dificuldade de abrir Bíblia não, hein? João 16, versículos 7 e 8. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente escolhe decidir pelo Espírito Santo, ao invés de decidir pela carne, a gente tem um conselheiro. E as nossas decisões, por mais difíceis que possam ser, elas são boas, perfeitas e agradáveis, porque a gente decide uma decisão que já foi, ó a redundância, a gente decide uma decisão que já foi decidida por Deus. Quem entendeu? Aqui. Amém? E tudo de Deus, tudo que Deus decide por nós é bom, querido. Lembra lá, toda vez que a gente decide por Deus, a gente não tem mais perdas. Toda vez que a gente coloca o nosso caminho diante de Deus, a gente não tem mais perdas. E quantas vezes, pensa aí um pouquinho, você tomou decisões de que se arrependeu, e tem a sensação de que se tivesse alguém para te orientar, não erraria naquele momento. Não precisa falar não, mas pensa aí. A gente crê que toda a sabedoria ela vem de Deus. E quando a gente decide por Deus, quando a gente decide pelo Espírito Santo, e a gente tem esse conselheiro, a gente recebe essa sabedoria sobre os nossos caminhos. A gente fala que a Bíblia, isso está escrito na Bíblia, que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E eu costumo dizer que a menor distância de nós com Deus, para falar com Deus, é através da Bíblia.
É por isso que não vale muito assim a desculpa. Você, Deus não está falando comigo. Eu não escuto a voz de Deus. Às vezes a gente fica imaginando, né? Assim, Deus. Assim, eis que vos digo. Acordaram, né? Às vezes a gente fica esperando isso acontecer na nossa vida. Mas a gente tem a palavra, queridos, de Deus na nossa mão. A gente tem a Bíblia no nosso celular, a gente tem a Bíblia no iPad, no papel, impressa. Então essa que, Deus não fala comigo. Eu não estou falando. Não estou mais ouvindo a voz de Deus. Isso ela não cabe mais para nós. Porque a Bíblia ela está acessível a todos. Na nossa célula passada, a Stephanie trouxe um exemplo de alguns povos que são perseguidos por terem a Bíblia. São perseguidos por terem a palavra de Deus. E é tão tenso assim essa situação, que eles escondem as folhas da Bíblia. Eles brigam não, eles podem ser presos por ter uma folha da Bíblia. E a gente tem acesso a todo o livro. E a gente tem a oportunidade de todos os dias ouvir a voz de Deus. A forma que a gente fala com Deus é através da nossa oração. Mas a forma que Deus fala conosco pode ser através dos nossos líderes, pode ser através da palavra, pode ser através das canções. Mas a nossa menor distância de Deus é a palavra de Deus. Amém? Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dê uma salva de palmas aí, querido, por essa palavra. Amém. Amém. Quando a gente coloca o Espírito Santo no lugar do mundo da nossa vida, a gente ganha esse conselheiro. E a gente ganha também, para você que está anotando, a verdade como caminho. Lá em João 14:17, não precisa você abrir aí. A gente leu esse. Fala assim, o versículo o Espírito da verdade, João 14:17. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. É o Espírito de Deus que nos revela a verdade da palavra de Deus. Às vezes quando a gente está no mundo, a gente não enxerga e nem percebe a presença de Deus, porque a gente está em outro ambiente. Quando a gente ainda não conheceu a Deus, a gente está no mundo e a gente não percebe a presença de Deus. A gente não tem conexão com Deus. A gente não tem intimidade com Deus. Mas quando a gente recebe o Espírito Santo, queridos, no nosso coração, mesmo que a gente esteja no mundo, e isso não precisa você levantar a mão também, mas quantos aqui, depois de ter recebido o Espírito Santo de Deus, foram em alguns ambientes e chegaram lá para ele e falaram assim, putz, esse ambiente aqui ele não é para mim. Esse lugar aqui ele não me encaixa mais. Porque quando a gente recebe o discernimento do Espírito Santo, lembra que a gente leu aqui? É o Espírito de Deus que traz a nós o discernimento da palavra de Deus. Então quando a gente entende isso, aquilo que a gente vivia lá fora, aquilo que a gente achava que preenchia o nosso coração, ela não cabe mais para nós. Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. A gente está carregando uma luz, que é a luz do Espírito Santo.
a gente leva a palavra de Deus, e esses ambientes eles já não fazem mais sentido para nós, porque a gente recebe a verdade no nosso coração, e essa verdade, ela nos faz caminhar, essa verdade ela nos faz andar sobre a luz da palavra de Deus, ela nos faz caminhar sobre a verdade da palavra de Deus, e a vida fica mais, essas decisões que a gente tomava antes, ela fica mais simples de ser tomada, porque o Espírito Santo ele está habitando em nós. E tem muitas pessoas que dizem que o Espírito Santo, que não sente mais o Espírito Santo, que não consegue mais sentir a presença do Espírito Santo. Mas lembra lá que a gente leu? O Espírito ele está em nós, no nosso coração até o fim. Jesus ele deixou o Espírito Santo para nós. E mais uma vez, a melhor decisão que podemos tomar é pautada na verdade de Deus para as nossas vidas. Muitas pessoas passaram a vida decidindo o seu destino em cima de mentiras, de sentimentos e escolhas de outras pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Hoje Deus, Ele te chama para decidir pelo Espírito. Eu acho que você não entendeu. Hoje Deus te chama para decidir pelo Espírito. E tudo isso que a gente disse aqui, quando você decide pelo Espírito, você ganha como herança. Você ganha como herança. E por último, quando a gente decide pelo Espírito, a gente ganha poder para andar nas decisões. Vamos abrir rapidamente lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Fala assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E a gente está falando aqui sobre decisão, sobre escolhas, sobre andar com o Espírito Santo. Mas uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração: toda decisão que você vai tomar, ela depende de uma atitude sua. Toda decisão que você vai tomar depende de uma atitude. Quando a gente decide algum curso, a gente tem que tomar uma atitude de estudar, não é verdade? Quando você chegou lá na sua casa e você recebeu o convite de vir no Arena Jovem, você decidiu estar aqui. Você decidiu estar nesse ambiente de adoração. Você decidiu estar nesse lugar da presença de Deus. E não tem nada, querido, nada nesse mundo melhor do que estar na presença de Deus. Você que decidiu estar aqui essa noite, você tomou a melhor decisão da sua vida. Se você acha que você já tomou muitas boas decisões, essa decisão de estar aqui hoje foi a melhor decisão da sua vida. A melhor decisão que você poderia tomar. Porque essa decisão de hoje, aqui que você vai tomar, ela vai definir toda a sua história. Essa decisão de escolher pelo Espírito, ao invés de escolher, às vezes, sair para uma boate, ou às vezes de ficar em casa assistindo Netflix, é uma decisão que vai mudar toda a sua história. Deus, Ele não está esperando que você esteja pronto para começar a decidir por Ele hoje. Deus que vai te capacitar para viver o propósito e vai te dar dons e te usar nessa jornada. Porque às vezes a gente espera o ambiente perfeito, né, para a gente vir para a casa de Deus. A gente pensa assim: não, eu não posso ir porque eu bebo,
eu não posso ir porque eu fumo, ou não posso ir porque eu faço diversas coisas erradas. Mas Deus, Ele não tá buscando pessoas prontas. Deus, Ele está buscando pessoas com o coração quebrantado. E está buscando pessoas que querem ter a vida transformada. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Se essas palmas foram para Jesus, querido, aplauda mais alto. Amém. 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 Coloque-se de pé. A decisão pelo Espírito Santo, querido, ela está acessível a você. Pare de decidir baseado nas coisas do mundo. Pare de decidir baseado na decisão de outras pessoas. Decida hoje ter a sua vida transformada. Decida pelo Espírito de Deus. Eu quero convidar aqui à frente agora as pessoas que querem renovar às vezes sua aliança com Deus, que querem decidir pelo Espírito, que às vezes estão aqui no Arena já há muito tempo, mas que não entendeu ainda o propósito de Deus para a vida. Não entendeu ainda como é bom andar na presença de Deus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Pode sair do seu lugar. Esse é seu momento, querido, de adoração. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui essa noite nesse altar porque nós decidimos que não dá mais para viver sem a Tua presença, não dá mais para viver sem estar no centro da Tua vontade. Nós queremos abrir o nosso coração essa noite e convidar o Teu Espírito Santo que possa nos encher de uma forma que nós ainda não sentimos. Abra sua boca, querido, não fique com a sua boca fechada. Diga isso a Ele, diga: Espírito Santo de Deus, limpa o meu coração. Preenche todo o vazio que tem no meu coração. Nós queremos ser visitados pela Tua presença. Nós queremos ser visitados pela Tua glória. Chega, querido, chega. Chega de decidir por caminhos que não te levam para mais perto de Deus. Chega, querido, de decidir andar com pessoas que não te levam mais próximos de Deus. Chega de decidir por uma vida de mentiras, uma vida que só nos leva para caminhos de perdição. Essa noite o Espírito Santo de Deus, Ele te convida a decidir por Ele, a decidir pelos caminhos dEle. Quero convidar meus irmãos, líderes, para ungir essas pessoas aqui. Esse é seu momento de adoração. Esse é seu momento. Se você precisar chorar, se você precisar gritar na presença de Deus, este é o seu momento. Não fique esperando. Não fique esperando alguém às vezes orar por você, alguém trazer uma revelação. Você tem acesso à presença de Deus.
Erga a sua voz essa noite. Espírito Santo de Deus, te adoramos. Jesus, vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. declare isso. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. faz meu coração, Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. você que já recebeu a oração, querido, coloque-se de pé. Coloque-se de pé, você que decidiu essa noite a andar nos caminhos do Espírito. Essa é uma noite muito especial, querido. A partir de hoje, a sua vida de comunhão com Deus nunca mais será a mesma. Amém? Levante as suas mãos mais uma vez. Vamos declarar mais uma vez esse refrão, o mais alto que você puder. Eu quero viver. Faz meu coração, Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo
Pode voltar para o seu lugar, querido. Volte adorando o Senhor. Não perca esse momento de adoração. Não perca esse ambiente. Não se disperse, não converse. Nossa arena ainda não acabou. Eu quero fazer um convite especial agora. Lembra que toda decisão que a gente toma, ela depende de uma atitude. Não perca esse ambiente, querido, de adoração. Nós dissemos aqui que toda decisão, ela acontece através de uma atitude. Então eu quero convidar aqui à frente, se tem alguém aqui essa noite que andou fora dos caminhos de Deus, ou que nunca veio em nenhuma igreja, que nunca participou, mas que quer essa noite, depois dessa palavra, decidir o seu destino e decidir o destino de todos aqueles que vivem à sua volta, de decidir a sua vida para melhor. Se você se sente sozinho, você não vai passar mais a se sentir sozinho, porque o Espírito Santo vai estar no seu coração. Então eu quero convidar você que deseja verdadeiramente tomar essa decisão de aceitar Jesus, de aceitar Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador da sua vida. Se você tem esse desejo, vem aqui para a gente te conhecer. Amém. Amém. Não fique com vergonha, querido. Não fique com vergonha. Lembra que toda decisão que a gente toma, ela depende de uma atitude. E essa atitude que você está tomando aqui hoje, ela vai decidir toda a sua vida. Ela vai decidir todo o seu destino. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega aqui mais perto aqui. Amém. Amém. Queridos, esse momento aqui é o melhor momento do nosso culto. Eu quero convidar vocês que estão aqui na frente a fechar seus olhos. Você pode não ter noção hoje dessa decisão que você está tomando aqui, mas essa é a melhor decisão da sua vida. Por isso eu quero te convidar a repetir comigo. Diga assim comigo, toda a igreja. Diga: Deus, eu renuncio os meus pecados. Eu te convido a habitar no meu coração. Eu decido essa noite, pelo teu Espírito Santo, e por isso eu reconheço o Senhor como Deus, como Salvador, como Libertador. Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração e faz morada em mim. Amém, amém. Glória a Deus. Abra seus olhos, queridos, aqui. A Bíblia fala que quando a gente aceita Jesus, há festa nos céus. E a gente passa a pertencer à família de Deus. Por isso que nós chamamos todos de irmãos. E da mesma forma que há festa lá nos céus, agora está tendo festa lá nos céus pela sua vida.
aqui também nós fazemos festa. Então, olha para essas pessoas aí. Glória a Deus. 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 Amém. Amém. Tá vendo aquela galera lá com a plaquinha ali? Eles têm um presente lá para vocês, um presente nosso para vocês. Amém? Pode acompanhar lá aquele pessoal. Dê uma salva de palmas aí, Arena. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem aqui na frente pra gente encerrar. Vamos encerrar com essa canção. Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Declare isso a Ele. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Incendeia. Aumente o volume da sua voz, querido, declare isso. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Com as suas mãos levantadas, declare: eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que aconteceu essa noite aqui no Arena. Nós te agradecemos, Pai, porque nós entendemos que a decisão pelo Seu Espírito é a melhor decisão das nossas vidas. Nós te agradecemos porque de nós mesmos nós não merecemos, mas pela Tua graça e pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Em nome de Jesus, Deus, nos leva de volta para as nossas casas, em paz e em segurança, e continua falando conosco, Pai, que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, e que durante essa semana nós possamos
levar as boas novas do seu evangelho para as pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê sua melhor salva de palmas, querido. Amém, amém, glórias a Deus, glórias a Deus. Amém, amém. Estamos encerrados. Não se esqueçam do culto de amanhã.